Aí o meu sogro chegou lá. Meu sogro chegou na minha casa e sentou todo mundo na mesa, vamos conversar, vamos colocar essa conversa em ordem. E aí ele pegou, e aí eu peguei e falei, não, eu não estou fazendo nada de errado, entendeu? Aí fui lá e aí tinha uma brasileira que eu tinha conhecido, que ela, quando meu marido casou comigo, ele falou com os amigos dele, né, a minha esposa veio aqui, não tem família, não tem amigo, não conhece ninguém e tal. Aí ele falou, tem um cara aqui da empresa que é casado com uma brasileira, eu vou apresentar. E aí apresentou essa brasileira para mim. E aí, como eu não falava japonês direito, aí eu pedi ela, eu falei, ó, meu sogro tá vindo conversar, né, eu não vou saber explicar direito o meu lado, e pro dicionário, para conversa mais curta, tipo assim, ah, você vai jantar, você quer jantar, vamos sair, muito obrigada, tchau, eu gosto de você, eu não gosto de você, o dicionário servia. Mas para conversa DR, não. Então eu falei para ela, eu vou botar no Viva Voz e você faz a intérprete para mim? Ela falou, pois sim, eu faço. Aí meu sogro estava ali, e aí quando ele começou a falar mal de mim, então, tipo assim, as coisas que ele ia falando, ele ia traduzindo. Então, assim, resumindo, ele falou assim, ó, a sua mulher, eu até aceitei a sua escolha, respeitei, fui no seu casamento, tratei ela bem e tudo, mas ela não está se comportando como uma esposa deveria se comportar. Então, assim, como que era o que a esposa deveria se comportar que eu não estava comportando? Tipo assim, vou dar um exemplo. Todos os dias eu preparava o jantar no horário X, né? Tipo assim, vamos supor, 8 horas da noite, porque meu marido chegava às 9 para jantar. E elas só chegavam da faculdade meia-noite, meia-noite e meia. Então, o que eu fazia? Eu preparava o jantar ali pelas 8 da noite, servia para o meu marido e deixava na panela lá, e quando dava a hora de dormir, que era ali pelas 10, 11 horas da noite, eu ia dormir junto com ele e deixava a comida lá para quando elas voltassem da escola, elas esquentarem a comida delas e comer. E aí, o que elas começaram a reclamar com a mãe delas? Que eu, como nora, na cabeça deles, eu tinha que ficar acordada até meia-noite e meia, esperando elas chegarem, para eu esquentar a comida, servir na mão delas, entendeu? Aí depois lavar a louça e depois que eu servi elas, eu dormi. E como elas tinham que acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar, e elas ainda levavam marmita, eu tinha que acordar antes disso para preparar o café da manhã delas, fazer a marmita e dar na mão delas para elas irem trabalhar, que isso era a obrigação da nora. Sabendo que o meu marido, ele não exigia isso de mim. Nos primeiros dias do casamento eu acordava, que ele acordava ali por volta das 7 horas da manhã para arrumar para ir para o trabalho, e ele era aquele tipo assim, que ele preferia dormir até o último minuto, para dormir mais, e não tomava café da manhã. Então, assim, nos primeiros dias de casamento eu preparava o café da manhã e ele não comia. E ele falava assim, olha, se você estiver querendo preparar para você, porque é o seu hábito, come, mas para mim não precisa, porque eu não como. Eu prefiro dormir até o último minuto, tomar banho e ir trabalhar. Então, assim, nem ele exigia isso de mim, e ela estava exigindo. E aí, eu peguei e comecei a falar para eles, olha, alto lá, eu não estou morando na casa delas, nem de favor na casa de ninguém. Até onde eu sei, se eu não estou sendo enganada, eu estou morando na minha casa. Então, as regras, se eu tivesse de favor na casa de um de vocês, aí talvez, né, eu teria que fazer alguma coisa para pagar essa estadia, mas eu estou na minha casa. Então, a regra que tem que prevalecer são as minhas. Eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, entendeu? Se elas chegassem para mim, na boa, e falassem assim, olha, você não está trabalhando fora, você tem mais tempo do que a gente, você se importaria de esperar a gente chegar para esquentar a comida para a gente, porque a gente chega meia-noite e meia,
e a gente tem que levantar às 5 horas, então a gente tem uma janela de tempo muito curta para dormir, então a gente tem que levantar mais, tipo assim, chegar, esquentar nossa própria comida, servir, comer, lavar a louça para dormir, e depois levantar cedo para preparar o nosso próprio café da manhã. A gente não vai dormir muito, a gente vai se cansar demais. Você não poderia fazer essa gentileza de fazer? Gente, quem me conhece pessoalmente sabe, eu faria com todo o prazer do mundo. Mas o problema é elas acharem que essa era a minha obrigação de fazer, e dentro da minha casa. E eu peguei e fui falando isso e mandando essa amiga traduzir, ela foi traduzindo, né? E eu falei, ademais, tá acontecendo isso, e fui denunciando a questão da quebradeira, delas estarem quebrando minhas coisas, cortando minhas roupas, cortando meus calçados, jogando açúcar dentro das minhas gavetas de roupa, e um monte de coisa, assim, que eu não estou lembrando de tudo agora, porque isso foi há 25 anos atrás. E aí, o que acontece? Essa senhora, aí tá bom, né? Aí, o que acontece? O japonês é muito reservado em passar problema pessoal para desconhecido, para gente de fora. Então, no que eu tava, que eu botei no Viva Voz, que essa brasileira estava ouvindo a discussão e traduzindo para mim. E quando eu falava, ela traduzindo para eles, a minha cunhada tomou o telefone da minha mão, começou a xingar ela, que isso aí ela me contou depois, porque eu só vi que a minha cunhada estava muito brava com ela no telefone, papapá, houve aquela briga, pá, desligou o telefone na cara dela. E ali, no meio da confusão, aí ali teve meio que como que fala? Teve que, meio que o clima esquentou, entendeu? O clima que já não estava bom até ali, esquentou, e o meu sogro começou a ficar muito bravo, começou a gritar, e meu marido falou assim, vai pro quarto, depois a gente conversa, que eu vou conversar com meu pai aqui, e depois a gente conversa. E eu subi pro meu quarto, e nisso, a brasileira me ligou de volta, ou eu liguei para ela, não sei, não lembro também, para saber, eu acho que fui eu que liguei de volta para saber a briga e por que minha cunhada desligou o telefone na cara. Então, minha cunhada, até ali, eu achava que ela não era conivente, que ela não sabia, porque ela me tratava bem, conversava com aquela vozinha assim, desse jeito. Aí, ela falou assim, olha, sua cunhada simplesmente falou para mim assim, que ela também não gosta de você, que quando eu falei para ela assim, você é uma pessoa boa, né, ajuda a Marta, ela falou, não, eu também não gosto dela, eu acho que meu irmão fez um péssimo negócio, e ela tem a obrigação, sim, de acordar cedo para servir a gente, e eu não vou compactuar com ela ser contra, e o meu irmão tá errado, e pá. Aí ela me contou essa história, fiquei puta da vida, e tal, eu liguei o telefone, e de repentemente, eu só vi a hora, assim, que a porta do meu quarto foi aberta, assim, pá, com um chute. E a minha cunhada veio entrando, e nisso o meu marido lá no andar de baixo, conversando com o meu sogro, ela já veio entrando, já pulou em cima de mim e já me deu um tapa na cara. Quando ela me deu esse tapa na cara, aí o sangue ferveu. Eu sou uma pessoa muito pacata, mas não bote a mão em mim. Eu só dei uma rasteira nela e pulei para cima e bati na cara dela assim, de um lado e do outro, e peguei ela, e quando ela começou a gritar por socorro, que o meu cunhado, mas o pai dele ouviu, eles vieram subindo. Quando meu sogro me viu montado em cima da minha cunhada, socando ela, ele partiu para querer me bater, porque ele era faixa preta de judô, e o meu marido segurou ele muito forte, e segurou, e não, e tal, e ficou ali até acalmando, e a minha cunhada, a culpa é sua, que a nossa família vivia em paz, foi você entrar na nossa família, você trouxe a discórdia, meu irmão, mas o meu pai nunca brigaram, minha mãe nunca brigou com a gente, e depois que você veio, você trouxe alvoroço, e que você é isso, você é aquilo, não sei mais o quê. E aí o meu marido apaziguou meu sogro lá e subiu, mandou a minha cunhada descer, entendeu? E falou para mim assim, não se preocupa, porque o meu pai não quis entender o nosso lado, a casa é nossa, e eu já mandei ela embora. Falei com ela que a partir de amanhã, que ela começa a buscar apartamento, que eu não vou querer nem ela, nem a minha sobrinha aqui em casa mais. E aí, você quer saber o resto?
assiste o próximo vídeo. Até daqui a pouco.